Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje, Café Teológico para você. Nós temos a alegria de estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. E você que está aí comigo, seja muito bem-vindo. Você que também nos ouve através da nossa web rádio Pense Nisso, também seja bem-vindo neste programa que sempre tem o intuito de cada semana, cada sábado, cada manhã de sábado, possamos estar aqui juntos para o estudo na Palavra de Deus. Você é o nosso convidado a também abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, para que juntos possamos estudar mais um salmo, hoje o salmo de número 70. Vamos juntos, lembrando mais uma vez que Deus tem uma mensagem para você, a Palavra de Deus sempre vem do coração de Deus ao seu coração, e mais esta manhã do dia de hoje. Hoje, então, dia 18 de outubro de 2025, eu convido você que está nos assistindo neste momento, também aqueles que irão nos assistir posteriormente lá no YouTube ou no Instagram, você é nosso convidado a permanecer conosco nesta manhã e assim estudarmos a Palavra de Deus. Já de antemão, também convido você a compartilhar esta live. Nós temos a alegria de compartilhar com você e também com outros que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vamos fazer isso agora? Eu convido você que você faça aí, que eu faço aqui. Mais um estudo sendo compartilhado nesta manhã para todos vocês que nos dão a alegria da sua audiência. Compartilhando, então, lá na minha página pessoal do Facebook, você pode fazer isso também na sua. Lembrando mais uma vez, salmo de número 70, então, vai abrindo a sua Bíblia, permaneça aí comigo. Um salmo de pedido de Davi, um salmo de confiança e também de busca por Deus em meio aos dias de aflições que estava passando. Eu já cumprimento quem está conosco, chegando aí, Reginalda, bom dia também. Senti um cheirinho do Café Teológico, que bom que está aí. Falando em café, está aqui o nosso café preparado, e você já conhece, você que já sabe, o café especial que a gente traz lá das Montanhas Capixabas para você. Está aí esperando que você chame e a gente vai entregar onde você estiver. Esse é o nosso parceiro aí nos trabalhos da Pense Nisso, e especialmente desse programa aí do Café Teológico de cada sábado às 9 horas da manhã. Adquira o seu café arábica puro artesanal para que você também possa degustar e ainda apoiar os trabalhos que fazemos através da doação dos 10% da renda do café para a missão Portas Abertas. Você é o nosso convidado a estar conosco também, apoiando esses trabalhos que fazemos com a venda dos cafés. Então, não deixe de adquirir o seu e a gente vai te entregar onde você estiver, tá bem? Isso aí. Aproveite também, faça o seguinte, aproveite e você pode seguir lá no Instagram o Frutinesso Café, ok? Abraço para Ivani Hadke, bom dia para você, está chegando aí também. Nós estamos aqui para iniciar mais um estudo nesta manhã. O estudo de hoje é do Salmo 70, oração pedindo ajuda. Uma oração de Davi em memória ao regente do coro. E antes de nós iniciarmos o estudo, eu quero mais uma vez lembrar você da nossa revista. Para quem não é assinante, quem não conhece ainda, a revista Teológica Pense Nisso está cada vez mais encantando o povo de Deus. Você que não é assinante, está perdendo tempo, está ficando para trás e tem gente saindo na sua frente no estudo teológico. E além disso, você também vai poder colaborar com os trabalhos de missão que fazemos através não só das redes sociais, mas da revista, dos trabalhos de capelania hospitalar, prisional e tudo isso que fazemos com assinatura, que você sempre nos dá a alegria de assinar, renovar. Quem ainda não renovou, você pode renovar também na versão digital, que aí você ganha 50% de desconto. Vale, aliás, 50% não, você ganha 70% de desconto assinando a versão digital. Você vai receber ela primeiro, você vai colaborar com o meio ambiente, você vai poder ler no seu smartphone, tablet, computador, e além disso, você é o primeiro que recebe, logo após quando a gente terminou de diagramar ela, já encaminhado para os leitores. Está chegando então a 35ª edição da revista Pense Nisso, e você é o nosso convidado a estar conosco, ok? Muito bem, vamos lá então. Salmo de número 70, abraço para a Vanderleia Soares que está conosco. Eu quero então convidá-los para a reflexão nesse salmo no dia de hoje.
já vários programas estamos estudando os Salmos. Os Salmos sempre que tem, de uma forma poética, melodias e, ao mesmo tempo, reflexões sobre a vida que aqueles que escreveram, os israelitas que viveram, e também aplicações para a nossa vida no dia de hoje ou para hoje. Igreja do século XXI. Salmo de número 70. Pegou sua Bíblia, abriu aí? Abraço, Neiva Helvig, que está conosco também. Bom dia para você. Davi diz assim: ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Se nós pegarmos uma outra tradução, que é a Almeida Revista Atualizada, você vai perceber que o salmo inicia assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. O rei Davi, o grande Davi, em muitos momentos, como qualquer ser humano que passa por aflições. Não somente porque ele era rei, mas você sabe que todos nós, em um outro momento, há dias em que nós clamamos para que Deus tenha pressa em nos socorrer. Davi estava pedindo ajuda, é uma súplica pedindo ajuda, porque ele se sentia fraco, necessitado e totalmente dependente de Deus. Ele estava sendo encurralado pelos seus inimigos, ele estava sendo até mesmo açoitado, não somente fisicamente, mas até verbalmente. Calúnias, fofocas estavam vindo sobre ele. E aí ele pede ajuda para que Deus o livre dessas pessoas. E ele, como se tivesse pressa em que Deus fizesse isso. E a gente sabe que o tempo que nós estamos inseridos, o tempo foi algo que Deus mesmo criou. Não somos nós que determinamos quando, como e onde Deus deva agir. Deus tem tempo, Deus tem momentos e Ele aproveita até mesmo as intempéries da vida para fazer o seu povo crescer. Qual será que seria a lição que Davi aprendeu em meio a tudo aquilo que passou? Ao final, talvez podemos ter uma resposta, mas é a seguinte: é importante a gente sempre lembrar de novo que até mesmo o sentimento de solidão, de fraqueza e de pressa que o próprio Davi aqui tem, este era um meio pelo qual Deus usou para fazê-lo crescer na sua vida em fé. Eu quero mais uma vez lembrar a você que muitas vezes há pessoas que oram a Deus com pressa. Pressa no sentido de que seja para onde. Às vezes você pede a cura de alguém ou a sua mesma. Que Deus te livre de tal situação, de ambientes, de pessoas, de doenças, de enfermidades, enfim. Mas qual é o tempo de Deus? Você sabe que Deus, quando cria o tempo, Ele não somente cria para estar submisso ao tempo, mas Ele cria para cuidar da sua criação no tempo que é dele. A Bíblia até mesmo lembra lá em Eclesiastes que há tempo para tudo nessa vida. Há tempo de adoecer, há tempo de curar, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de descansar, há tempo de trabalhar e por aí vai. Isso nos faz de novo entender que se hoje você está vivendo tempos bons, lembre-se que poderá vir tempos ruins. E quando você estiver nos tempos ruins, não apenas pragueje e fique desesperado, há tempo para tudo. Mas esta aqui, como Davi aqui deixou escrito, é uma das atitudes mais humanas que nós observamos. Qual é? É um clamor para que Deus o socorra o mais rápido possível. Ele diz: ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Ele não quer isso para amanhã, ele queria para agora. E aí ele pede no versículo 2, que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que querem me matar. Você percebe mais uma vez que vários salmos são salmos que Davi escreve em meio a tempos de perseguição que estava sofrendo. E ele segue orando assim: que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. O pedido que ele faz é aquele que muitas pessoas talvez tenham feito quando são perseguidos, quando são maltratados, caluniados, quando há pessoas que fazem fofoca a respeito de sua vida, enfim, e tantas outras coisas que Davi, como um servo de Deus, ele também enfrentou dias que ele gostaria que tivesse
passada. E em meio ao estudo a gente aprende o seguinte, que o Filho de Deus, o servo de Deus, ele não está imune a perseguições, aflições, enfermidades, angústias e assolações. Este também sofre e passa por isso. Mas uma das grandes promessas que nós temos é que Deus, em meio a isso tudo, ele usa as circunstâncias para nos fazer crescer. E isso a gente vê lá em Romanos, capítulos 8, 28, quando diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda comigo, se você ama a Deus, até mesmo a enfermidade, a perda, a tristeza, a assolação, a perseguição vai cooperar para o seu bem. Eu sei que ninguém gosta aqui e ninguém quer passar por dias difíceis, mas quando eles vierem, lembre-se de novo. Deus não ficou ausente, Deus não está longe, mas Ele muitas vezes se aproxima para nos fazer crescer. Às vezes em fé, às vezes em amor, em confiança, em dependência e por aí vai. Davi segue dizendo que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Por que ele sente-se desolado quando alguém está zombando dele? Porque, de novo, a gente precisa aprender que quando nós zombamos de alguém ou quando alguém zomba de nós, eles não estão atacando simplesmente um ser humano falho, fraco e mortal, mas eles estão também atacando o próprio Deus. Porque a gente lembra de novo aquilo que Jesus disse ao próprio Saulo, lá em Atos. Saulo, quando estava perseguindo a igreja de Jesus, Jesus chega até Saulo em uma voz, uma luz forte, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em si, Saulo não estava perseguindo o próprio Jesus, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Mas olha, para você ver de novo que o próprio Jesus, ele toma as nossas dores e sofre conosco as aflições. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E isso é o bonito. O bonito da coisa é que você, quando é batizado e crê em Jesus, você está inserido no corpo de Cristo e a partir de então você passa a pertencer ao corpo de Cristo. Então tudo que você sofre, Cristo sente em seu corpo, pois ele, sendo o cabeça desse corpo, ele padece conosco em nossas aflições. E aí está o maior consolo. Nós temos um Deus que sente as nossas dores. E isso, de novo, é muito importante que você aprenda o seguinte. Quando você está sofrendo, quando está em aflições, seja elas quais forem, Cristo está contigo em sua dor. Em si, talvez ele não seja o causador, mas ele é aquele que nos sustenta em meio às dores e sente conosco as nossas dores. Eu sempre digo isso em muitos momentos de sepultamento, quando Deus chora com os seus. Você talvez hoje, se estiver chorando, com saudade de um ente querido, lembre-se então que há pessoas que talvez não vão entender a sua situação, o teu choro. E às vezes até vão tirar sarro. Mas tem um Deus que chora conosco e está conosco em nossas aflições. Esse é o Deus que se apresenta aqui também, por meio desta oração, pedindo ajuda que Davi o faz. Então, e outra coisa, né? Quando nós somos afligidos, atacados, quem está sofrendo junto com isso é o próprio Senhor Jesus. Então, por isso que, novamente, eu lembro quando Saulo disse... recebeu o ouvido no seu próprio ouvido aquilo que Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, isso, fique atento. Se você está perseguindo alguém, se você fala mal de alguém, quer destruir uma pessoa, cuidado. Você pode estar perseguindo e atacando o próprio Senhor Jesus. Porque nós pertencemos ao corpo de Cristo pela fé nele. E nessa fé nós fomos batizados. Somos a imagem e semelhança de Deus. Em Cristo Jesus ela fora restaurada, e esta restauração nos faz até mesmo olhar para as pessoas com mais amor, com mais carinho, benevolência e cuidado, porque nós em si não estamos só lidando com seres humanos, nós estamos lidando com filhos de Deus. Lembre-se disso,
Sempre quando você for atacar, falar mal de alguém ou caluniar uma pessoa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Vamos lá, abraçando para Darli Pribe, está conosco, bom dia, estou assistindo, bom final de semana para você também. Maria Andréa Soares, bom dia, que bom que está conosco no dia de hoje. O versículo 4 e 5, né, o salmo ele é pequeno, mas tem um grande conteúdo. 5, aliás, o 4 vai dizer assim, por outro lado, se há pessoas, ele ora para que Deus derrote os maus, derrote aqueles que estão fazendo ele ficar envergonhado, do versículo 4 e 5 ele diz, é uma oração também em favor daqueles que adoram a Deus. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. Esse é o pedido de Davi. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Porque esse Deus grande, ele faz justiça, ele está conosco, em sua magnitude, ele também está em nossa pequenez. Isso que é magnífico, né? A gente lembra de novo o Salmo, se não me engano, Salmo 139, que diz que a gente pode fugir para qualquer lugar, mas onde nós estivermos, Deus estará lá. Então Deus é tão grande que ao mesmo tempo, em sua grandeza, ele se faz pequeno para estar onde estamos em nossa pequenez. E esta alegria, ela não somente é um pedido que Davi o faz, mas também ela é uma alegria que contagia aqueles que adoram a Deus, que conhecem a Deus. Então, que eles sempre sejam gratos e digam sempre como Deus é grande. Versículo 5, eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador, não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Veja que no versículo 5 ele repete o que diz lá no versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Vem depressa, vem agora, ele está dizendo aqui. E aí eu pergunto para você, quanto tempo você já esperou a ajuda de Deus? Há pessoas que esperam anos. Conheço a história da mãe de Agostinho, que orou 33 anos para que este filho, Agostinho, grande teólogo, viesse à fé e ao passar os seus 33 anos de oração, de luto, de perseverança, esta mãe teve a alegria de ter o seu filho crente e fiel a Jesus. Talvez você tenha orado por uma causa, por uma pessoa, e gostaria que isso tivesse acontecido hoje, ou que fosse para ontem, né? Como muitas vezes nós somos tão afobados. Mas qual é o tempo de Deus para nos responder? Nesse tempo, nesse processo, a gente precisa lembrar mais uma vez de que até na espera Deus está agindo para o nosso crescimento, para a nossa perseverança, resiliência e paciência. Como um servo de Deus, Davi, ele diz aqui uma grande verdade também no versículo 5, quando diz assim, eu sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, ó Deus. O bonito aqui é que Davi não é arrogante, ele se coloca como alguém superior, por mais status que ele tivesse, ele diz assim, sou pobre e necessitado, vem depressa em meu auxílio, pois tu és a minha ajuda e o meu libertador. Enquanto que muitas vezes pessoas talvez não dizem verbalmente, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu faço minhas coisas, a gente não ouve isso, mas a gente vê nas atitudes das pessoas quando e como muitas vezes são arrogantes, são até mesmo orgulhosas e em suas atitudes muitas vezes demonstram a não confiança em Deus, a não dependência em Deus. Então o grande rei de Israel nos ensina a clamar, porque sim, nós somos pobres e necessitados e o Senhor cuida de nós. Por isso, vem depressa nos socorrer. Esta também deva ser o nosso pedido de ajuda para Deus. Então, este é o Salmo de número 70. Eu quero ainda cumprimentar a Andréia Schroeder, está conosco. Bom dia também, bom dia, Eli Silva Duarte. Muito bom. O recado é o seguinte, o Salmo tem 5 versículos.
É uma oração pedindo ajuda de um homem, Davi, que escreve para que Deus se apresse em socorrê-lo. Mas essa pressa, veja que ela é humana, ela não é de Deus. Deus não tem pressa, Deus tem todo o tempo, toda a eternidade, não para somente responder às orações, mas para agir conforme a sua vontade. Então, não pense você que a cura, a pressa que você tem, a necessidade urgente que você tem é a pressa de Deus. Então, e ao mesmo tempo, não julgue quando você não estiver recebendo a ajuda, ou a resposta à sua oração, que Deus não está agindo. Tire isso da sua cabeça. Ao final, você percebe que Davi, ele não somente clama por pressa, mas ele se coloca como um ser humilde e necessitado da ajuda de Deus, não importa o cargo que ele estivesse exercendo. E este também é uma grande lição que nós aprendemos e precisamos levar para casa. Humildade em todas as áreas da vida. Se você que ocupa algum cargo grande, um cargo que talvez é um cargo de poder, de fama, seja humilde. O bonito é humildade e meio e no lidar com as pessoas. Por quê? Isso demonstra que de fato aquilo que nós somos dependentes, nós precisamos da ajuda de Deus e sem Ele nós não somos ninguém, nem movemos um dedo e é por meio dele que nós existimos. E a lição é a seguinte então, ao clamar por ajuda, sempre faça aquilo que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está em primeiro lugar. Não a nossa pressa, não o nosso desejo, não a forma como queremos, mas sim a vontade de Deus. E este é o Salmo de número 70, então, para o nosso crescimento espiritual hoje. Então, você está com pressa? Entrega para Deus. No tempo dele, ele irá te responder. E eu sei que o esperar muitas vezes é dolorido, mas em meio a essa espera também peça a Deus que te dê força e resiliência para passar pelas aflições que talvez você tenha enfrentado no dia de hoje. E se você está perseguindo, aproveite o momento para buscar cada vez mais a presença de Deus em sua palavra, na oração, para você crescer. Davi que estava sendo perseguido, ele até pede para que Deus derrote, sejam humilhados aqueles que querem matá-lo. Talvez uma oração que poderíamos aqui também fazer é que Deus possa não somente derrotar o inimigo, mas que Deus possa nos fortalecer mais ainda para suportar as aflições. Então guarde no seu coração essa reflexão, esse estudo no dia de hoje, café teológico aqui do Salmo de número 70, oração de Davi pedindo ajuda. Abraço para a Martim Veiga, está conosco. Bom dia, Martim, Deus abençoe grandemente em mais este dia, mais esta manhã. Então você percebeu, o Salmo é curto, com grande conteúdo, onde um homem humilde pede que Deus tenha pressa. Mas qual é a pressa de Deus? É o tempo dele, não o nosso. Então, sejamos sempre humildes, sinceros e dependentes daquele que tudo tem e, acima de tudo, tem a nossa vida em suas mãos. Certo? Agradeço a sua audiência. Mande essa mensagem para alguém que talvez gostaria e precisaria estar ouvindo isso, e até mesmo aquele talvez que esteja sofrendo uma outra enfermidade ou situação que esteja passando em sua vida, e que esta também seja a oração de cada servo de Deus e cada serva de Deus que esteja nos acompanhando nesse momento. Eu fico por aqui com o nosso cafezinho, café teológico, sempre com aquele café especial. Você que ainda não adquiriu o seu, colabore com os trabalhos em prol da igreja perseguida. Você pode adquirir nosso café e 10% de destina para a missão Portas Abertas, que é uma instituição internacional em prol da igreja perseguida. Conheça portasabertas.org.br. Adquirindo nosso café, tomando um cafezinho, você faz missão. Eu quero também lembrar da nossa revista, chegando aí à 35ª edição, carro-chefe da Rede Pensamento de Comunicação. Você que ainda não é assinante, não assinou, está perdendo tempo. Tem gente estudando a Palavra de Deus e crescendo no conhecimento da mesma e juntando-se nesse trabalho de fé e vida. Fique aí o incentivo, pensanissteológica.com. Logo mais, oro por você aqui em nossa web rádio, 11 horas o Pastor Welton, com culto doméstico, depois também tem mensagem de esperança da Hora Luterana,
e também o Gaúcho Gospel à tarde. À noite tem o Arno Stur com Emma Luster, e vem também amanhã o pastor Fabiano Bruce Miller, que está conosco às 10 horas com Ecos da Palavra. Programação para você 24 horas do ar em nossa web Rádio Pense Nisso. Ouça, tenha no seu WhatsApp sempre lá o link e também baixe o aplicativo lá no site pensenisso.webradiosite.com. Abraço a todos, fiquem na paz, feliz e abençoado final de semana.